Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Amados irmãos, sejamos todos abraçados num amplexo divino do amor de Deus que quer o melhor para todos os seus filhos. Estamos chegando mais uma vez no final do ano 2020 e mais uma vez comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus entre nós. Mas a gente não costuma festejar um aniversário sem conhecer o aniversariante. Será que nós conhecemos bem Jesus? Sabemos o que desse ser excepcional, notável, que esteve entre nós encarnado há 2020 anos atrás e que nunca podemos esquecê-lo? Que espírito é este? Então, essa nossa reflexão de hoje será um tributo a Jesus. Um espírito que foi criado como qualquer um de nós, porque Deus, na sua magnanimidade, na sua justiça, na sua glória, cria a todos os espíritos simples e sem conhecimento. Todos. Deus não privilegiaria uma classe ou um espírito qualquer que fosse. Todos são criados da mesma forma. Jesus naturalmente foi criado simples como nós o fomos um dia. Mas o tempo, quanto tempo atrás? Naturalmente, os mundos em que ele fez a sua evolução já não existem mais, porque o universo se renova. Planetas, galáxias explodem em nebulosas, viram poeira cósmica e se transformam em novos mundos, onde novos seres são criados a todo momento pelo Pai. Então Jesus é um ser que já atingiu, comparado a nós, a perfeição relativa a que um espírito possa atingir. Vamos nos socorrer no nosso Evangelho segundo o Espiritismo com algumas palavras para nossa inspiração nesse dia a respeito do Mestre. Estamos falando do aniversário de Jesus, mas no Evangelho nós vamos pegar uma narrativa que nos conta Pilatos o entrevistando naquela sexta-feira que terminaria na sua crucificação. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 2, item 4, a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é desse mundo. Isso todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados? Ela é imperecível enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida,
mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. E quem é mais importante? Jesus ou Pilatos? A história está contada antes de Cristo e depois de Cristo. ACDC. Quem estamos comemorando aniversário? É de Jesus, não é? Para conhecermos um pouquinho melhor o Mestre, nós vamos encontrar no livro Na Era do Espírito um texto de Chico Xavier, do seu próprio punho. Como consideramos Jesus? Então o Chico nos diz assim: do que posso pessoalmente compreender dos ensinamentos dos espíritos amigos, consideramos Jesus Cristo como sendo espírito de evolução suprema, em confronto com a evolução dos chamados terrícolas, que somos nós outros. Não o Senhor do Sistema Solar, com todo o respeito que temos à personalidade sublime de Jesus, mas consideramo-lo como supremo orientador da evolução moral do planeta. Supremo orientador da evolução moral do planeta. E olha que Chico tinha um respeito tão grande por Jesus, o amava tanto, que sempre que ele era visitado por algum irmão que também tinha o nome de Jesus, ele não chamava de Jesus, ele chamava de Jesus, para não comparar de forma alguma com o Mestre, que ele tanto ama. E os espíritos como Buda, como Zoroastro, como aqueles outros grandes instrutores da Índia e da Grécia, por exemplo, que eram considerados orientadores ou chefes de grandes movimentos mitológicos, serão ministros do Cristo, pois não temos ainda outra definição para classificá-los, dentro dos nossos parcos conhecimentos a respeito da nossa história no lado espiritual da vida. Vemos que Jesus convidou 12 discípulos, eram discípulos humanos tanto quanto nós, para que não fôssemos instruídos por anjos, pois senão nada entenderíamos da doutrina do Cristo. Teríamos de entender a doutrina com os discípulos também humanos, frágeis, portadores de deficiências como as nossas, embora respeitemos nos 12 personalidades eminentemente elevadas em confronto com a nossa posição atual na Terra. O Criador, a nosso ver, conforme ensinam espíritos amigos que nos visitam, é o Criador. Não podemos ainda ter outra definição de Deus mais alta do que aquela de Jesus Cristo quando o chamou de Pai Nosso. Além disso, a nossa mente vagueia como se estivéssemos em águas demasiadamente profundas, sem recursos para tatear a terra sólida. Pai Nosso, Deus Criador do Universo. Então, a força que Deus representa ter-se-ia manifestado em Jesus Cristo, para que ele, como um grande engenheiro de mente quase divina, pudesse realizar prodígios sob a inspiração de Deus na plasmagem, na estruturação do mundo maravilhoso que habitamos. Mas não consideramos Jesus como Criador, com quanto respeito que lhe devemos. Lá no final do texto, ele diz assim: cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas, e Deus, para lá disso tudo,
sem que possamos fazer-lhe uma definição. Então, cada galáxia, cada mundo, cada sistema tem o seu Jesus, o seu Cristo orientador. Por isso que nós, espiritistas, sabemos que Jesus é o governador geral do planeta Terra. Ele recebeu essa incumbência do Pai, como um espírito que atingiu a evolução suprema, para poder conduzir a evolução planetária e nos conduzir como espíritos, filhos de Deus, irmãos dele mesmo. Lindo, não é? Essa forma de entendimento não nos distancia do Cristo, muito pelo contrário, faz com que o compreendamos melhor, com que nos aproximemos dele, porque ele também passou o seu período evolutivo como nós estamos passando. Um dia também nós vamos chegar às culminâncias evolutivas do espírito. Todos estamos fadados a isso. Ninguém é criado para ficar infinitamente enredado nas teias do mal, da maldade, dos vícios de toda a espécie. Para todos chega o momento da sua redenção. E é isso, a doutrina do Cristo veio nos trazer isso. Então, entender Jesus é preciso amá-lo. Como amar o Cristo? Nós vamos encontrar num texto de Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, no convívio do Cristo. Porque João grafou no seu Evangelho uma frase muito bonita de Jesus que diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então Emmanuel nos fala, sem dúvida, que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição diante do Cristo. Ser-nos-á sempre fácil. Prestemos atenção nessa frase do Emmanuel, não é? O Emmanuel era contundente no seu ensinamento. Ser-nos-á sempre fácil. Admitir-lhe a grandeza e tributar-lhe honrarias. Estudar-lhe as lições e transmitir-lhe os ensinamentos. Apaixonar-nos por seu apostolado e exaltar-lhe a personalidade nos valores artísticos. Aceitar-lhe as revelações e defendê-lo com veemência. Receber-lhe as concessões e entoar-lhe louvores. Identificar-lhe o poder e respeitar-lhe a influência. Reconhecer-lhe a bondade e formar no culto a ele entre os melhores adoradores. Perceber-lhe a tolerância e abusar-lhe do próprio nome. Tudo isso realmente ser-nos-á possível sem o menor constrangimento no campo das manifestações exteriores. Entretanto, eu disse que Emmanuel é sempre contundente, não é? Entretanto, para usufruir a intimidade de Jesus e senti-lo no coração, é imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida. Eis porque o Divino Mestre foi claro e insofismável, quando asseverou para os aprendizes que tão somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Ele encerrou essa frase inspirado no que João havia grafado de Jesus, né? Tão somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. É Emmanuel, não é?
Como é amar como Jesus nos amou? É fácil. Mais uma vez, vamos nos socorrer no Emmanuel. No livro Coragem, Emmanuel tem um textinho dele, Jesus e o Mundo, que é um verdadeiro hino de amor ao ensinamento do Cristo. Muito, muito bom esse texto, para a gente entender como é amar como Jesus nos ensinou a amar. Então ele inicia assim: se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Então Jesus confia em nós, porque ele veio. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu entre as sombras das humanas experiências. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação, espíritos sublimes que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Então, meus irmãos, a Terra é uma escola abençoada. Não nos compete menosprezar essa grande universidade do Espírito. E ele diz mais: se o melhor não auxilia ao pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. Se o melhor não auxilia ao pior. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Vamos de novo. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o sábio não ajuda o ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se o sábio não ajuda ao ignorante. Profundo, não é? Se o melhor não auxilia o pior, se o bom desampara o mal, e agora se o sábio não ajuda o ignorante. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Se a virtude não socorre as vítimas do vício, e seu bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica do campo de trabalho que a providência divina nos confiou. Isso é amar como Jesus nos amou. O Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com homens, para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. E Emmanuel encerra esse texto nos ensinando o que é amar como Jesus nos ensinou a amar no nosso dia a dia, dizendo assim: o cristão que foge ao contato com o mundo a pretexto de garantir-se contra o pecado é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho,
E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis, que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Então, meus irmãos, como cristãos que somos, como é que nós não vamos nos envolver com o próximo a pretexto de não nos incomodarmos, a pretexto de não querer sair da nossa zona de conforto? Vamos lembrar esse texto, está no livrinho, ó. Coragem. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem. Seu melhor não auxilia o pior. Seu bom desampara o mal. Seu sábio não ajuda ao ignorante. Seu humilde foge ao orgulhoso. Seu aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade. Se a virtude não socorre as vítimas do vício. Seu cristão foge ao contato do mundo a pretexto de garantir-se contra o pecado. Meus irmãos, são os ensinamentos que aquele que comemoramos o aniversário agora veio nos ensinar há 2020 anos atrás. Teremos compreendido a lição? Estamos fazendo a parte que nos cabe fazer, aonde fomos colocados? Estamos, não é, todos nós, sementes lançadas à terra por Deus, estamos criando raízes para podermos dar flores e frutos aonde Deus nos plantou. Qual é a distância que nos separa do Cristo? Qual é a distância? Há um texto muito bonito de André Luiz a respeito de Jesus e nós, que ele coloca assim no capítulo 40 do livro O Espírito da Verdade. Jesus e você. Olha que interessante. Isso é para todos nós que nos sentimos tão pequenos diante de Jesus, que nos sentimos tão distantes de podermos obrar, amar, como Jesus nos ensinou a amar. Então, inspiradíssimo, André Luiz, através da santa mediunidade do Chico, nos diz o seguinte: nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Em razão disso, não aguarde renovação exterior na vida planetária para ajudar. Comece imediatamente a própria sublimação. É aquela frase, né? Seja no mundo aquilo que você quer para o mundo. Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Se você dispõe de mínimo recurso, já possui mais que ele. Jesus, em seu tempo, não desfrutou qualquer expressão social. Se você detém algum estudo ou título, está em situação privilegiada. Jesus esperou até os 30 anos para servir mais decisivamente. Se você é jovem e pode ser útil, usufrui magnífica oportunidade. Jesus partiu aos 33 anos. Se você vive na idade amadurecida e dispõe do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo.
Jesus não contou com os familiares nas tarefas a que se propôs. Se você convive em paz no recinto doméstico, obtendo alguma cooperação em favor dos outros, bendiga sempre esta dádiva inestimável. Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Jesus nada pôde escrever. Se você consegue gravar pensamentos na expansão do bem, colabore sem tardança para a felicidade de todos. Vemos, assim, que a vida real nasce e evolui no Espírito Eterno e não depende de aparências para projetar-se no rumo da perfeição. Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Sigamo-lo, pois. André Luiz, lindo, né? E agora? Vamos nos queixar de incapacidade? Como? Quem de nós que está podendo ver esse nosso tributo a Jesus não tem um travesseiro para reclinar a sua cabeça ao descansar à noite? Quem de nós não sabe ler, escrever? A maioria certamente, não é? Temos a cooperação da família ou não temos a cooperação da família, mas quantos amigos que cooperam conosco nós temos? Quantas pessoas cooperam conosco para que a nossa vida aqui encarnada possa estar existindo? Desde do agricultor humilde que no campo semeia o trigo, que vai servir como o nosso pãozinho no café da manhã. E assim por diante. A vida é uma grande cooperação. Então não estamos sós. E Jesus veio nos ensinar tudo isso. Não vamos desanimar, porque Jesus veio. No capítulo 8 do livro Caminho, Verdade e Vida, inspirado em Paulo, na sua carta aos Filipenses, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Emmanuel grafa em poucas linhas palavras tão lindas a respeito do aniversariante, a respeito do Cristo. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Nós já vimos, não é, no texto anterior de André Luiz. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vamos nos lembrar do início da nossa conversa, de Jesus como um ser emancipado, como um ser divino, um ser de luz, que peregrinou como qualquer um de nós está peregrinando na sua evolução, mas chegou à relativa perfeição, porque perfeito mesmo só Deus, mas a relativa perfeição que um espírito pode chegar. Aliás, os únicos que podem compreender perfeitamente a Deus e receber-lhe diretamente as suas ordens, não é?
Então Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa de pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir até nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Coisa linda. Emmanuel nos chama a atenção aqui, nessa passagem onde ele nos fala da grandeza do Cristo que se aniquilou a si próprio para vir ter junto a nós. E que nós, não é? Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, se o nosso próximo, que necessita do nosso socorro, do nosso amparo, não tem o nosso conhecimento, não comunga da nossa crença, mesmo assim, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Oh, irmãos, quem somos nós diante de Jesus? Quem somos nós? E, no entanto, Jesus, vemo-lo à mesa de pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Que sobra para nós? Bom, para encerramento de nosso tributo a esse Divino Espírito, Jesus, ao Cristo, nós vamos ler a prece diante da manjedoura de Emmanuel, no livro A Luz da Oração. Também através da divina mediunidade do Chico. Então Emmanuel nos diz assim: Senhor, diante da manjedoura em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confies às trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos à confiança e à boa vontade. Tu que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos,
por amor aos homens ignorantes e infelizes. Auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade. Ampara-nos contra as serpes do orgulho. Conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade. E reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. E assim, irmãos, encerramos esse tributo ao Mestre Jesus. É Natal, é nascimento do Cristo. Mas que Jesus possa nascer nos nossos corações todos os dias, para que nós possamos aprender com o seu nascimento humilde entre nós a trabalhar a humildade nos nossos corações, a não nos sentirmos os tais, os especiais, a não nos sentirmos superiores a nenhum outro ser. Porque Deus ama todos os seus filhos. Deus não ama mais a Jesus do que a nós. Deus não ama mais aqueles que já estão no seu caminho de redenção do que aqueles que ainda se arrojam aos precipícios do mal, dos vícios e de todas as dificuldades, de todas as trilhas e caminhos que o mundo nos oferece. E Jesus veio nos ensinar o amor que o Pai tem por cada um de nós. Pai nosso, nosso Pai. É isso que Ele nos ensinou. Ele se colocou junto a nós como um irmão maior. Um irmão que nos serve de guia e modelo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site